da internet, tudo bem, professor Rodinei Dancas? Mais uma vez, QAP, QRV, estou aqui com uma personalidade, claro que vocês conhecem, vocês viram durante a semana, vocês viram no Instagram, no Facebook, estou aqui com o Coronel Homero. Quem é o Coronel Homero? O Coronel Homero fez a Academia do Barro Branco, onde você quer ingressar como policial, e a gente vai conversar bastante sobre a carreira dele, sobre a vida dele. Eu tenho certeza que você vai curtir demais essa entrevista. Coronel, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui no CPP. Obrigado, Dancas, seus ouvintes. A gente veio aqui explanar um pouquinho sobre a nossa vida, a nossa carreira um pouco fora da instituição, né? E traçar alguns caminhos aí, o que eu estudei, como a gente chegou até a instituição. Uma instituição que vai completar 190 anos, né? Coronel, se permitir chamar de coronel. Não, tá à vontade. Coronel, antigamente, para entrar na Polícia Militar do Estado de São Paulo, para ser oficial, a gente poderia entrar ou fazendo o ensino médio dentro da polícia, que era chamado de CPFO, ou diretamente para o CFO. O senhor entrou de que forma para a Polícia Militar? Eu entrei na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 1985. Então a gente fez o curso preparatório. Eu fiz um cursinho preparatório. Você fez CPF, ó. Isso. CP. CP. Eu fiz o CP, mas eu fiz um curso preparatório para entrar, certo? Para entrar na carreira. Era lá no Anhangabaú, a gente ia lá em 84. Era um cursinho que era para as pessoas entrarem, tanto das Forças Armadas como para a Polícia Militar. Eu escolhi a Polícia Militar. Meu pai é sargento da Polícia Militar. Ele era da Guarda Civil. Quando se fundiu a Força Pública, em 70, ele veio para a polícia como sargento e foi trabalhar no trânsito, na 230, na aclimação. Então, aí, eu tive toda a minha história de vida. Eu me lembro quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai chegava em casa com aquela bota grande, que ele saía 3 para ir trabalhar no trânsito, e eu ficava engraxando a bota dele. E tinha muitos programas de televisão, tinha os Chips, tinha aqueles dois que era Poncherello. O Chips é antigo. Vai dar um Google aí. Isso, era o pessoal que era policial rodoviário de moto. E às vezes eu ficava no fundo da minha casa, minha casa tinha uma edícula, e tinha uma bicicletinha velha, eu ficava brincando com os Chips. E quando meu pai chegava, ele chegava 4 horas, ele tinha uma variante, eu pegava o cinto de segurança dele e ficava modulando, eu mesmo, imaginando como estava na polícia. Mas como 7 anos de idade, eu tinha um carrinho, que era um carrinho de bombeiro. Então a minha ideia era de meio que ser bombeiro na infância. Depois eu queria ser policial e também tinha o super-homem, porque eu me identificava em proteger as pessoas. Eu entrei não por salário, sim, para proteger as pessoas, fazer o bem. Mas naquela época nem se falava de salário, né? Era outra realidade. Hoje se fala muito de salário. Antes do candidato entrar, começar quanto ganha, tem que melhorar. Aí ele é um trampolim para ir para outro lugar, para ser... Enfim, cada um escolhe sua trajetória, né? A minha foi ser policial militar. E eu estou no meu DNA. Tanto é que onde eu vou, eu explico para as pessoas o que é continência, né? Quando eu faço... Hoje eu estou aposentado. E 21 PM, né? Mas a origem da continência, até uma live que eu fiz com o pessoal do Direita BR, preço para mim a melhor continência. A continência veio da época dos cavaleiros, que tinha aquela armadura, e ele tinha aquela armadura na cabeça, assim, e ele para olhar no olho das pessoas, porque você conhece a pessoa quando ela olha nos seus olhos. Ela olhava, levantava aqui a aba aqui, e olhava no olho da pessoa, certo? Então, a continência tem origem lá atrás, na época dos romanos, na época dos cavaleiros. Então, por isso que os militares, de forma geral, eles prestam continência dessa forma. E o apertar de mão é também dos romanos, porque a pessoa está desarmada. Então, quando você aperta a mão, significa que a pessoa está desarmada. Então, para abrir... Esse eu lembro. Da continência, não. Coronel, o senhor entrou na Polícia Militar com qual idade? Eu entrei com 17 anos. Com 17 anos na Polícia Militar. Minha turma, na época, no CP, eram 120. Um curso preparatório de formações oficiais, eram 5 pelotões.
Aí depois no CFO entraram mais gente. Aí ficaram 176. É verdade que existe uma rixa entre CPFO e o pessoal que entra direto no CFO? Então, tem essa história na polícia? A nossa turma, quando a gente entrou em 85, e tem uma rixa tão grande, porque no meio do ano tem os Jogos de Inverno. E eu jogava basquete, eu jogava basquete e handebol, a lateral jogava basquete. E a gente tinha campeonato, e o CP, como era um contingente muito grande, que a minha turma entrou com 120, nós quase ganhamos quase todos os torneios. E tinha uma rixa muito grande, quem tem CFO, quem tem o CP. E depois, por quê? Quem tem o curso preparatório é sangue azul. E não tem nada a ver. O que é sangue azul? Sangue azul é quem faz o curso preparatório. Como você vê esse PSEC, e o cara vai para a mão. O cara sangue azul é aquele que começou, a gente fez 5 anos de carreira, teve gente que fez 6. Hoje entra direto no curso de formação de oficiais. Hoje é bacharel em ciências policiais, né? E naquela época era o quê? Aí o senhor entrou, fez o ensino médio no CPFO? Eu estava no segundo ano no ensino médio, aí eu entrei para fazer novamente o segundo médio, que era o curso preparatório de formação de oficiais, CPFO. Então é um curso que, naquela época, existia uma loucura. Qual que era a loucura? Que às vezes, que nem tem um colega meu, que é o IDEU. O IDEU entrou com 14 anos de idade. Nossa. E ele já podia portar arma. Olha que louco, porque isso era antes da Constituição, antes do ECA. E na época que a gente entrou, em 85, bem lembrado isso aí, nós tínhamos uma transição do sistema que era o anterior, né, que era presidido por generais, para o sistema que foi eleito, que tinha Maluf e Tancredo Neves. Quando o Tancredo Neves assume a presidência da República, que ele não assumiu, que aí ele veio a falecer, ele ficou no Hospital das Clínicas. E ele ficou 2, 3 meses em que as pessoas ali estavam morreu, e o Sarney pegou e assumiu a presidência. Porque pela Constituição, se aí ele não tomou posse, o cargo fica vago. Mas infelizmente aí houve um acerto do presidente Figueiredo, que era o presidente anterior, com o Sarney para assumir a presidência, o Sarney. E naquela época, eu me lembro muito bem, em 85... Em 85 estava no segundo ou primeiro? Primeiro ano. Primeiro ano do CFO. Do CP. CP. Do curso preparatório. Nessa época, o pessoal foi fazer câmera ardente lá, quando morre um presidente, morre uma autoridade, o pessoal vai fazer câmera ardente. O que é? Os cadetes, eles vão carregar o caixão da autoridade. E o Tancredo foi carregado pelo pessoal da academia. E depois foi para Brasília. Tá. Eu ia perguntar, não deveria ser Forças Armadas? Então, mas a gente fez a câmara ardente para ele, para depois transportar para lá. Câmara ardente é o velório. É o velório. É o velório, né? Ele está falando aqui, né? Velório. É um velório. Um velório formal, digamos. Velório formal. Em razão da autoridade da pessoa. Exatamente. Toda pessoa que morre faz a câmara ardente para o velório da pessoa. Fica lá os cadetes até sair. E o restante, como a gente era curso preparatório, o que a gente tinha que fazer? Pegar o mosquetão, que era um fuzil, que a gente recebeu da Segunda Guerra Mundial, que é da Alemanha, e dormir com ele no alojamento. Então a gente ficou praticamente um mês dormindo com um fuzil lá. Era um treinamento, né? Um treinamento. Naquela época, 85, tinha acabado de um regime que era dos generais que comandavam o Brasil. Era a ditadura militar, uma fase de transição. Eu não falo que era uma ditadura militar porque... Mas a história traz isso. A história traz isso de forma errada, né? De forma errada, porque a esquerda, ela também matou muita gente. A esquerda matou muita gente, que nem o capitão Alberto Mendes Júnior, em maio de 70, ele foi executado por Lamarca. E a esquerda coloca Lamarca como um deus. Carlos Marighella. Quem que é o Carlos Marighella? Um guerrilheiro, um terrorista da nação. E aí o Wagner Moura, né, o artista, o esquerdopata e negacionista... Mas ele não é o Capitão Nascimento? Ele é o Capitão Nascimento, se projetou por conta das coisas do Brasil, né, da polícia, do BOP,
uma das melhores polícias, só perde para a Rota, né? O BOPE é uma das melhores polícias do Brasil, mas ele se projetou. E aí ele vem fazer o Carlos Marighella. Marighella foi um terrorista, tem um livro escrito por ele falando sobre terrorismo. E onde que a pessoa de esquerda, que ele é trotskista, leninista, tem que executar o agente do Estado. Eu tive acesso a uma dessas cartas aí, em razão do meu trabalho, mas eu queria fazer uma pergunta. Ficou 3 anos na Academia do Barro Branco? Não, 5 anos. 5 anos, não. 2 no CP e 3 no CFO. 3 no CFO. Como aspirante, qual a primeira unidade e para onde que foi? Então, como eu era uma pessoa, era pouco desligado, eu fui comandar 2 por 1, né? Trabalhava 2 dias, folgava 1, fui trabalhar no 23º Batalhão, que é o Lago da Batata, o 14º DP, 15º DP, que fazia aquela área. Hoje aumentou, pegou uma área do 4º Batalhão. Então, passei um tempo lá, mas antes de terminar minha academia, eu tive uma palestra do Gilson Lopes, que era o subcomandante da Rota. Aquela palestra me emocionou tanto, que me fez assim vibrar. Eu queria trabalhar. Foi uma palestra na academia. Foi uma palestra na academia, ele falando o que é ser policial militar, que quer conhecer o indivíduo. Como que a gente sabe que uma pessoa é suspeita? É quando você está patrulhando com uma viatura de rota, ou viatura de patrulhamento, você olha para a pessoa que vem no sentido coral, olha no olho do cara. Não você está cortando traje, não é a cor que distingue se é abordagem ou não, é o olho do cara. É quando você olha, você como encarregado de uma viatura, olha do cara no sentido contrário, olha no olho da pessoa e sabe que ele é um bandido ou ele não, ou ele é muito disfarçado. Então por isso que eu fui trabalhando no 23º. Mas eu fiz de tudo para ir trabalhar no Tático Oeste, com o Hidário e naquela época era naquela época de tático, né? Exatamente. Mas assim, não era força tática, era tático móvel. Tático móvel. Tinha o Oeste, Leste, não tinha o Cobra 20. Cobra, Leopardo. Um monte de bicho. Tinha vários bichos. Será que é por isso que você foi... A gente vai chegar lá, ser presidente do Instituto Chico Mendes? Será que isso tem alguma coisa a ver? Provavelmente trace alguma história para isso aí. Mas aí eu fui trabalhar no Tático Oeste, saí do Tático Oeste, voltei para o 23º, e o Tadashi Komata, que era o comandante da Rota naquela época, o Gilson Lopes era o subcomandante, e eu fui trabalhar com eles lá, e depois trocou o comando, foi o Você foi para a Rota na condição de segundo ou primeiro tenente? Não, eu fui a primeiro na Rota. Eu me lembro que Você foi para lá como segundo tenente? Segundo tenente. Legal. Eu fiquei como segundo tenente 1 ano. Praticamente 1 ano. Aí depois eu fui de aspirante até segundo tenente, trabalhei no policiamento patrulhamento. Aí depois, como primeiro, eu estava lá no 54 DP, que fica lá na cidade de Tiradentes, um cara que tinha matado uma pessoa na rua, e aí a gente foi prender essa pessoa, infelizmente ela resistiu à prisão, e a gente deu voz de prisão e revidou a agressão injusta. Hoje a gente agressão injusta. Agora é morte decorrência de intervenção policial. MDIP, né? MDIP. Você acha que ficou meio. Mudou, mas o resultado é o mesmo. Não, né? Mas você acha que esses termos da polícia ficou meio Nutella? Ficou e outra. Ficou nutelado, não ficou? Quando eu fui comandar o CPA M3, a Zona Norte aqui da capital. Você comandou aqui? Comandei essa área aqui. Que ano que você comandou? Eu comandei aqui em 2017, 2018. Caramba, que pena, porque eu trabalhei lá até 2010. Puxa vida, queria ser comandado lá pelo senhor, hein? Mas ele trabalhou, eu estava na Casa Militar quando você foi lá falar com a gente, lá trabalhei na Defesa Civil também. Eu tenho explica para o nosso público, né, principalmente para os policiais militares, e essa é uma pergunta que eu queria fazer, porque para quem não conhece, né, para a turma mais nova, soldados, cabos, sargentos, né, essa geração mais nova, não conhece o Coronel Mero. Vai se distanciando. E aí a gente sabe, eu sei, e eu queria que você explicasse, o seu envolvimento com o sistema de educação da Polícia Militar, o que você representou para essa mudança hoje, para ser Escola Superior de Soldado, e não a escolinha,
Eu fico puto da vida, vou fazer escolinha. Não, você não vai fazer escolinha, você vai fazer escola superior de soldado. O que é escola superior de sargento? Porque eu sei, o professor Maru, lá da USP, Amaru. Eu conheço toda essa história, mas conta pro pessoal, para o nosso público policial militar, sobre esse seu envolvimento, você correr atrás na educação, colocar os cursos de nível superior na Polícia Militar, alinhado com a LDB. Eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente lembrar. Não, o que acontece? Quando a gente está na Polícia Militar, a gente vê que tem alguns policiais, oficiais e praças, que às vezes tem que fazer um bico que é de segurança, tem que fazer outras atividades, dar aula, não sei o quê. E eu quis estudar. Me formei em Direito pela Universidade de Guarulhos, aí eu fui fazer Tecnologia Educacional na FAAP e fui fazer um curso de mestrado numa universidade aqui na Moca. Só que o curso não era em 2004 isso, não era recomendado e nem reconhecido pelo CAPES. Até então eu não conhecia CAPES, não conhecia se era recomendado, enfim, ele não era reconhecido o mestrado. E eu tinha acabado de ler aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo. Um livro muito interessante. Quem não leu Quem Mexeu no Meu Queijo. Né? Fica aí a dica, hein? Fica a dica. Às vezes o queijo acabou, o cara falou, meu queijo acabou, o mestrado acabou, tal. O que eu fiz? Prestei concurso para o mestrado na PUC de São Paulo. E aí eu passei. Foi a época que você foi para DECIS. Eu estava na DECIS, eu saí do Cefap e fui para DETEL. Fui para DETEL. Certo. Naquela época eu estava fazendo... DETEL. Tá. Eu estava terminando o mestrado, já começando o doutorado. Porque eu tinha um mestrado que não era reconhecido nem recomendado pelo CAPES, e aí eu fui fazer um outro mestrado, que era na PUC, já era reconhecido e recomendado. Tanto é que eu trouxe um livro aqui para você, que chama Força Pública. Mostra aqui. Aqui, Força Pública, Prevenção e o Poder de Polícia. Ele foi prefaciado pelo Marco Sérgio Cortella e tem aí uma citação do Bolsonaro. Tá? Então aqui tem uma dicotomia, um é de esquerda, outro de direita. Não tem essa de esquerda e direita, né? Tem o nosso país. Aqui como são formadas a Constituição. E aí você lendo, você pode ter uma noção como que é o dia. E aí eu conto como que é o dia na Polícia Militar, dentro da academia, como é a formação, como que é construída o conhecimento da pessoa. Então eu falo sobre a formação do oficial nesse livro aí. Esse livro pode ser adquirido de que forma? Pela Editora Juruá. Tem um site dela. Assim que terminar a live, eu vou colocar todas as descrições do vídeo para deixar o link. Você já veja esse livro, que me parece ser um livro bem interessante, porque fala da vida, né? A vida de um policial de rota. Tem um dia na academia, né? Eu falo um dia da caserna. Como que é um dia da caserna na Academia de Polícia Militar de Barra Branca. E aí, eu comecei a fazer um mestrado. O meu professor, meu orientador no mestrado era o Alipe Casalhos. Hoje ele é o chefe do programa lá do curso lá de educação lá no programa da PUC. E como você no mestrado no Brasil, o que acontece? O mestrado no Brasil, se o cara não fizer o doutorado, se o cara não fizer o doutorado, ele não é nada no meio científico, no meio acadêmico. E a polícia tem o curso de doutorado agora, né? São tem o mestrado profissional. Duas coisas diferentes. Né? Você fez o doutorado na polícia. Eu fiz o doutorado na polícia. Mas o que acontece? O mestrado na PUC é uma portaria do CAPES. E o mestrado e o doutorado na polícia é uma lei. É uma lei complementar. Lei complementar feita pelo... 2008. Pelo Serra. Porque o artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ele diz que o curso superior será regido pela sua própria legislação. E que o curso da polícia, por ser específico, tem planejamento próprio, mas desde que siga a LDB. Desde que siga e seja reconhecido lá. Mas você pode encarar como curso de doutorado na polícia e curso de mestrado profissional na polícia. Hoje se discute doutorado profissional, mas é um mestrado profissional
que pode ser recomendado, reconhecido, o pessoal tem que trabalhar... Romero, assim, para o nosso público, principalmente para os jovens policiais, essa lei, é a lei complementar de 2008, me foge agora o número de 1.300 e pouco, me foge o número, ela fala que o curso superior de soldado, que quem ingressa à Polícia Militar vai fazer o curso de graduação tecnólogo. Eu tenho batido muito na tecla que é curso de nível superior, graduação, nível superior como qualquer outro, porque isso é dado pela lei complementar, aprovado na Assembleia, então o policial sai com graduação, correto? Exato. É isso? Exato. Por quê? Porque tem coisa assim, o 142 da Constituição Federal, a gente fala que é nossa legislação, uma legislação própria, e a gente é militar estadual, certo? A LDB, no artigo 23, ela fala assim, que os militares, ela não fala não específica se é militar e tal, será a legislação de ensino será regida por legislação própria. Isso. E a gente tem a nossa legislação própria. O que muita academia, agora, tanto do soldado como do sargento, a gente já pediu para a Secretaria de Educação que eles se regulamentam, já foi regulamentado para que é curso de graduação, os dois. Não, a própria lei, né? A lei não pode ser ilegal, a própria lei. Lei. A lei diz. E eu queria fazer uma pergunta, e na sua liberdade de responder aqui, eu tenho muitos alunos aqui no CPP, tanto no EAD quanto no presencial, que querem ir para a polícia irmã, né? Cor irmã, que a gente fala. Então, eles são soldados, alguns sargentos, e me parece... E aí eu vou só repetir o que eu ouvi aqui. Me parece que a Polícia Civil não aceitou os cursos da Polícia Militar porque não seria de nível superior. O que você fala sobre isso? Não, o curso da Polícia Militar, ele é de nível superior. Certo? O curso de tecnólogo e curso de graduação que ela pode ser... Porque... O que você tem que fazer? Primeiro, se você quer o reconhecimento do Estado ou para falar assim, olha, eu vou participar de uma banca de doutorado, mas tem que ser reconhecido pelo CAPES. Por quê? Primeiro, quem dá aula na universidade, quem dá aula tanto no doutorado da PM, no mestrado, tem que ser doutor. Não pode ser especialista. Não pode ser especialista, tá? Então, se você quiser, você tem uma comissão, que às vezes eu já participei dessa comissão no CAPES, de ir nas universidades e ir nos cursos de graduação, de pós-graduação, de doutorado e mestrado, para o quê? Para avaliar. Por quê? Se vê se ele tem biblioteca, se os professores têm publicação. Então, tem certos requisitos. Eu queria insistir numa pergunta. O soldado, né? O nosso soldado. E aqui a gente está num curso, a gente está numa escola regulamentada na forma da lei, e a gente tem os cursos preparatórios das carreiras policiais e de controle. Breve teremos carreiras de Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça. Isso pro ano que vem. Mas, assim, a minha dúvida, que eu queria que o senhor esclarecesse aí para a internet, é que o soldado da Polícia Militar de São Paulo, que tem um curso de graduação, ele tem um nível superior. E se tiver outro concurso público que exija nível de graduação superior, nível superior em graduação, esse curso de soldado bastaria para ele apresentar como requisito. Essa é a minha linha de raciocínio. Aí que acontece? O que está pegando aí? O que está pegando? As pessoas, elas interpretam uma lei e acha que não deve ser feito. Por quê? O artigo 23 fala específico. Tem lei específica, tinha que entender isso. Agora, tem universidade que, pelo curso que a gente faz na Polícia Militar de mestrado e doutorado, ele conhece como doutor. Você acha que o reconhecimento da instituição. Você acha que isso é um preconceito contra nós policiais? Preconceito, não, lógico. Porque você tem lei regulamentando, uma lei complementar, falando que os cursos de ingresso da carreira policial militar, CFO, Ciências Policiais hoje, soldado, graduação em Tecnologia em Segurança Pública, CFS, Tecnólogo 2, Sexta PM, Curso Superior de Administração Policial, são cursos de nível superior porque está na lei complementar. Então não pode uma banca de concurso, sabe-se lá, de Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, INSS, Fiscal de Renda, Tribunal de Contas, vai falar que não é curso superior? Não caberia um mandado de segurança? Então, aí que eu ia chegar nisso aí. Aí tem que entrar com uma ação judicial
para que a pessoa reconheça isso como o seu curso como válido. Você entendeu? Por quê? É um esclarecimento. Você sabe que existe uma certo ciúme de uma instituição para outra. Porra, porque ele tem um curso que é reconhecido e eu não posso ter um curso. Então tem uma certa... E a banca, se ela falar que não aceita, só cabe o Poder Judiciário reconhecer isso. E que já está reconhecido, porque não tem como não reconhecer uma tá lei complementar desde tá 2008. Eu estou falando isso, galera, porque aqui a gente tem alguns policiais militares, soldados, que passaram do último concurso para investigador e escrivão de polícia civil e não tiveram aí, tiveram negado a sua posse em relação à Cadepol, por isso que eles me comunicaram, e eles foram fazer uma complementação em outra faculdade para ter um outro diploma para prestar esse próximo concurso que está para abrir agora em dezembro. E eu falei, não, isso daí é mandado de segurança, porque a LDB fala que os cursos militares serão regulados por lei própria. E Artigo 23. E em São Paulo nós temos lei própria, né, que trata disso. Então caberia um mandado de segurança contra o diretor da Cadepol. Exatamente. Falando no caso da Polícia Civil, ou o presidente da comissão de uma banca, do concurso de INSS, não estou falando que aconteceu, do Tribunal de Contas de não aceitar para curso de graduação. E aí eu acho que a gente acaba trazendo essa informação de relevância para os policiais militares, porque eu sei que você trabalhou nessa parte, né? Eu fiz 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado. Trabalhei e a gente fez todo esse trabalho para que o curso nosso fosse feito. A legislação na época era o governador Serra, ele assinou, sancionou essa lei. É simples, pega a Constituição, artigo 142 ou 140, pega aí a LDB, que fala sobre lei de ensino, o artigo 23 fala que tem que ter legislação própria e a gente tem a legislação própria. O que precisa mais? Nada. Não precisa nada. E assim, eu vou ser muito tranquilo em falar, como cuida da direção pedagógica de uma escola, que é um caminho. O policial estudou, quer mudar de carreira, não tem problema nenhum. Não. Eu acho que não existe esse problema de a gente mudar de carreira, tanto é que essa é uma pergunta que eu quero fazer. O senhor mudou de carreira, né? O senhor era coronel e foi ser presidente do ICMBio, né? Quando eu ia para o interior, eu via aquelas plaquinhas ICMBio. O que é isso? A minha esposa falou, Instituto Chico Mendes de Biologia, porque ela é bióloga. Biodiversidade. Qual é essa façanha, né? Eu sei que o senhor era da Defesa Civil, né? Mas como que chegou até Brasília? Então, eu estava no Comando de Policiamento Norte. O Coraza manda um abraço. Rota Pelotão Vespertino. E foi meu motorista, trabalhei muito tempo manda um abraço para ele. Um abração para você aí. Abração aí. Precisa... Dia 27 vai ter o Grêmio dos Boinas Negras, hein? Vamos participar lá, hein? Então, o que acontece? Em 2017, eu fui promovido a coronel. Fui comandar aqui a Zona Norte, 4,5 milhões da população aqui na Zona Norte, 5 batalhões. Fiz um trabalho aqui, na área do 18 eu ia sempre Brasilândia, eu gostava de sair na rua. O Marcelo Vira Salles, que era da minha turma, foi promovido a coronel. E aí ele quis que eu fosse para o trânsito. Eu falei assim, puta, eu nunca fui do trânsito, eu vou trabalhar com Cangerana. E aí eu fui para o CPC com Cangerana, o chefe do Estado-Maior. Nessa época também, o Sardilli, que comandava a ambiental, ele saiu da ambiental. Como eu tinha trabalhado na Defesa Civil, e as áreas da Defesa Civil às vezes elas se comunicam, eu fui trabalhar no comando de policiamento da área, policiamento ambiental. Aí eu fui trabalhar no policiamento ambiental. E eu me dediquei, né? Enquanto você fala, a gente está vendo a sua página na internet, até... Tem uns artigos aí falando sobre a origem do desmatamento, porque eu fui lá. Tem o que é sustentabilidade, o que é COP26, as ONGs, as máfias. Mas aqui você foi... Aqui, a sua figura como coronel, né? A gente está vendo aqui. E aí eu falo da minha história. Em qual momento que dessa... eu estou vendo uma roupa meio camuflada que foi para o... pro ambiental. Essa é do ambiental. Essa é da ambiental. Aí eu tava apresentando com o Márcio França a ambiental lá, que a gente foi um batalhão novo, o primeiro batalhão ambiental. Aqui tem alguma foto aqui nesse site que a gente vê? Tem alguma aqui que a gente vê? Não, quem eu sou, eu falo sobre a minha origem, como eu entrei na academia aqui, quem eu sou do lado aí. Aí eu falo como eu entrei,
a origem que está abrindo ainda, né? Ah, legal. Essa é do ambiental. Não, essa aqui atrás, essa foto é do ambiental. Da ambiental. Aí, mais para baixo, aí, essa foto aí é da colônia de férias do Cabo Soldado lá da praia, do litoral. Sei. Quando eu ia com meu pai. Certo? Então, essa foto aí é da minha origem. Aí eu começo a contar como eu comecei. Aí, o início da minha carreira. Aí eu sou aluno da academia do CPFO. E aí eu fui trabalhar também. Aí tem aí no grupo da Rota. E aqui é o primeiro tenente lá no M5. E aqui o CPA M3. Essa aí você foi... esse aqui é o Ronilson? É o Ronilson, essa é uma apresentação da banca. É minha turma. Ele que me levou lá para fazer o doutorado lá na PUC com o Alípio Casale. Então eu conto um pouquinho minha história. Meu pai, aqui quando eu fui promovido, aqui é o Trame, que é o secretário adjunto do meio ambiente. Aí você foi para a Defesa Civil, foi para o Trânsito, foi para o ambiental. Aí na ambiental, como eu já tinha conhecido com o Ricardo Salles, ele trabalhava como secretário do meio ambiente em São Paulo, ele foi secretário particular do Geraldo Alckmin. Aí depois ele foi secretário de meio ambiente. A gente, na Casa Militar, tomava café. Você já tomou café lá com a gente na Casa Militar? Essa aqui eu preciso entrar ao vivo, peraí. Eu tomei café na Casa Militar, mas eu era tenente do trânsito. Eu tomava café quando tinha manifestação. Aí, ô tenente, vem aí. Mas você foi. Mas não é assim tomar café. Então, eu fui numa outra condição lá com o coronel, na época que eu já estava no Tribunal de Contas, coronel. Eu trabalhei como diretor de Defesa Civil, trabalhei como diretor de segurança e trabalhei no setor administrativo. E aí eu fui promovido a coronel. Quando eu fui promovido a coronel, CPM3, aí depois CPC, depois ambiental. Quando eu fui para ambiental, eu participava do CONSEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que o Trame era presidente, que está aqui no site, e participava também do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Eu representava... CONAMA, né? CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Eu representava todos os estados da federação, representava todos os estados, como comandante da ambiental, representava as polícias militares. Porque por mais incrível que pareça, e o Bolsonaro tentou fazer isso, e o coronel Tadeu, deputado federal, ele colocou na lei, as polícias ambientais, elas não fazem parte do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. O Bolsonaro criou essa lei, fez um projeto de lei. Quando ele foi a presidente, a lei foi arquivada. E aí eu cheguei para o coronel Tadeu, que é o deputado federal, que por São Paulo, falei para o deputado, precisa fazer uma lei, porque é importante, em que pese que São Paulo não está dentro do SISNAMA, mas o artigo 195 da Constituição Estadual aqui do Estado de São Paulo, ela inclui a gente no sistema do meio ambiente. Então, se um dia a gente cair a Constituição nossa, mas o policial do meio ambiente está na Constituição, no artigo 195 da Constituição Estadual. Então, eu ia para lá e a gente conseguiu fazer com que o projeto de lei passasse pela Comissão do Meio Ambiente, a Carla Zambelli, o Coronel Crisóstomo, e essa só falta agora passar pela Bia Kicis, que é deputada federal. Quando eu ia lá toda vez para o CONAMA, eu ia fardado, pegava avião, ia fardado e voltava fardado, ia lá, bate e volta. Nessas idas e vindas, o Ricardo Salles falou, não quer assumir o ICMBio? Falei, não, ministro, não dá. Mas aí eu cheguei e falei assim, eu já estou há 35 anos na Polícia Militar, vamos ver como que é isso. Mas você assumiu como coronel da ativa? Ou como coronel da ativa. Isso, o primeiro caso no Brasil. Primeiro caso no Brasil. E ele rompeu uma série de barreiras incríveis, né? Como que ia ser presidente do ICMBio, sendo coronel? Claro que a lei fala do afastamento. Né? Aí eu vou voltar um pouquinho, né? Então eu assumi a presidência do ICMBio como coronel da ativa. O ICMBio, em 2004, quando o Luiz Inácio Lula da Silva, o 9 dedos, o ex-presidiário aí, que ficou 589 dias preso e a sentença dele foi anulada pelo Fachin, uma forma, depois de 5 anos, e até, você que conhece muito de direito, eu acho que o Fachin, depois de 5 anos, no artigo 37 da Constituição Federal, ele fala eficiência, eficácia e efetividade. Porque o cara demora 5 anos para decidir uma sentença que o próprio
dos advogados do Nove Dedos, lá, o cachaceiro, ele teve 489 recursos, ele foi condenado pelo Sérgio Moro, foi condenado pelo TRF e foi condenado pelo STJ. E aí o STF anula uma sentença lá na origem para começar tudo. Então ele não foi absolvido, o Nove Dedos, o ex-presidiário. Mas o que acontece? Em 2004, ele assume a presidência. O IBAMA, que foi criado em 89, depois em 92 foi criado o Ministério do Meio Ambiente, em 89 foi criado o IBAMA, que cuida de todo o licenciamento e toda a fiscalização de todos os biomas. Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, os Pampas, a Amazônia, a parte marítima. Então ele cuidava de tudo. O que ele queria? Ele queria fazer o desenvolvimento, os PACs, né? Plano de aceleração de alguma coisa lá que eu esqueci também. Eu sei que era PAC. Era PAC 1, PAC 2. Plano de aceleração de crescimento. Do crescimento. O entrave era o quê? O meio ambiente. O meio ambiente sempre tem aquela... a RIMA, tem que fazer licenciamento ambiental prévio. Relatório de impacto do meio ambiente. Cara. Então, era um entrave total. O que ele faz? Ele tira os xiitas do IBAMA, porque tem o ambientalismo. No meu site eu falo sobre ambientalismo de resultado e ambientalismo xiita. O que são os xiitas? Aqueles que eles entendem de que o homem ele está prejudicando o meio ambiente. Ele entende que o homem é um animal que está prejudicando o meio ambiente. Não entende a sustentabilidade. Aí está nos meus trabalhos. Lá para cima tem nos meus trabalhos. Aí o que acontece? Em 2007, a Marina cria o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. Tira os xiitas do IBAMA e põe em 2007. Essa foto é sua lá no ICMBio, né? ICMBio. Ali eu estou numa entrevista. COP26? COP26. Você foi na COP26? Não fui. Foi agora na Escócia, né? Tá. Eu não fui. Tá. Aí eu falo sobre o Cisnama, né? E aí tem várias origens do lixo, os aterros. Então, até que bacana. Tem muitos artigos aí que foram interessantes. E aí, eu fui trabalhar nisso aí. O primeiro presidente foi o Romeu, que foi o primeiro presidente lá do ICMBio. Morreu, ele foi presidente por 2 vezes, foi uma vez, depois saiu de lá. E eu fui presidente. O ICMBio tem 12 anos. Tá? O que o ICMBio faz? É uma autarquia, o ICMBio? É um instituto, é uma autarquia juntamente com o IBAMA, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Você tem o Ministério do Meio Ambiente, aí você tem debaixo o IBAMA. O Ministério do Meio Ambiente tem 6 secretarias, a executiva, da biodiversidade, da qualidade, são 6 secretarias e 2 institutos e mais um outro instituto. O pessoal do IBAMA pode andar armado, e o do ICMBio pode andar armado? Ele tem que ter um curso e pode andar armado. Ele tem o porte. Estavam querendo até tirar o porte de arma do pessoal, porque faz fiscalização, né? Num bioma lá da Amazônia é complicado. Madeireiro, né? Então você tem lá o presidente, eu tinha o gabinete, eu tinha 4 diretorias, né, lá no Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, e seu escritório era em Brasília. Brasília. Asa Norte, acho que era 326, alguma coisa assim. Né? Era um prédio alugado, pagava 7 milhões por ano, que era de um senador que foi preso lá de Brasília. Eu estava tentando tirar o ICMBio lá do prédio alugado, para ficar no porquê? Porque o IBAMA tem vários prédios. E tem muitos imóveis. E tem um prédio. A União tem vários imóveis. E tinha um prédio vazio perto da Asa Norte lá. Lá no ICMBio é concursado ou comissionado? Concursado. Aí tem as DS. Então, o cara que é concursado, eu tinha 1.600 servidores. E aí eu tinha mais os terceirizados. Eu tinha muita coisa terceirizada e voluntária. Fiscalização sempre na mão do concursado. Sempre o concursado, que tinha que ter a carteirinha, ou seja, o curso de fiscalização. Então tinha 300... Quanto tempo o senhor ficou lá no ICMBio? Eu fiquei 2 anos, quase 2 anos. 2 anos. E quais foram as maiores dificuldades de governança?
O que acontece lá no ICMBio? O ICMBio, além de ter esses daí, tinha 14 centros de pesquisa, eu tinha 14 centros de pesquisa, 334 unidades de conservação. O que é uma unidade de conservação? 9% e 9,1% do território brasileiro eu cuidava. Tá? Tijuca, Cambará do Sul, Lagoa do Peixe. E só no bioma da Amazônia tem 131 unidades de conservação. Nós temos 74 parques nacionais. Parques? Caramba. Não, porque pela legislação você tem parque, você tem MONA, você tem reserva. MONA é monumento histórico, monumento que você tem que preservar, porque às vezes tem alguma. Lá no Piauí tem umas cavernas que tem alguns escritos dos homens da caverna. Então rupestre, né? Isso. Caramba. Então tem que ser preservado. Preservar é um patrimônio histórico. Patrimônio histórico, por isso que tem que ser preservado. Então você tem em torno de 12 categorias de unidade de conservação. Uma delas é a RPPM, que é reserva particular para as pessoas. Então tinha 630 RPPM, que é a reserva particular, e 334 unidades de conservação. As unidades de conservação, no período do ex-presidiário, ele foi criado 190 unidades de conservação. Então, imagine você, o governo do estado chega e fala assim, vamos construir aqui um prédio para o governo estadual. E aí pega e desapropria vocês daqui. Só que ele desapropria e não paga o dinheiro. Eu tinha que pagar, se fosse para ressarcir, 25 bilhões de reais para as pessoas que foram tomadas. E isso foi talvez uma das causas da sua saída do Instituto? As causas da saída, o que acontecia? Eu fui para lá porque a esquerda, os esquerdopatas negacionistas, o que eles fazem? Eles querem o conflito. Então eu fui para lá com a missão de acabar com os conflitos, resolver os problemas. E eu atendia de um servidor até senador. O Álvaro Dias foi conversar com a gente, aquele senador que é careca lá de Santa Catarina conversou com a gente, a bancada ruralista... Há muita pressão assim, política em cima do presidente do ICMBio? Muita, por quê? Porque você tem um conflito, e aí eu falo o origem do desmatamento, da década de 70, o pessoal foi para lá, para o bioma da Amazônia. Por quê? Porque a época era para você ocupar para não ser ocupado no bioma da Amazônia. Então foram muita gente do Sul, muita gente de Santa Catarina, e depois o governo federal, o que ele faz? Transforma aquelas unidades, aqueles locais que as pessoas foram para lá por conta do governo, eles vão para lá e o governo federal, que era o governo de esquerda, queriam 190 unidades de conservação. E aí que eu coloco, onde começou essas unidades de conservação? Foi as ONGs que começaram a criar. E a Marina Silva, que ela fala ambientalismo, eu conversei com a mulher do Chico Mendes, conversei com o pessoal, o que eles faziam? Eles criavam unidade de conservação para ganhar prêmio fora do Brasil. Então eu comecei a despontar, e os deputados falaram assim, Romero, você está fazendo um belo trabalho. Eu falei assim, deputado, inclusive o Coronel Tadeu, fala bem para a gente na plataforma lá, quando você estiver discursando com o presidente da República. O presidente conversou, teve uma certa feita, ele falou, e aí, Romero, como estão as coisas? O Mourão também conversou com a gente, né, o vice-presidente, quando teve a primeira operação, Operação Verde Brasil, que colocou as Forças Armadas e os órgãos ambientais, eu comecei a crescer. E o Ricardo Salles estava meio que para cair, para sair, vai não sair, tinha aquela sentença que ia ser julgada no tribunal aqui de São Paulo, e estava meio que... E saiu num boletim reservado, que é uma revista lá de Brasília, que ia ter a troca da guarda, ia sair eu e ia entrar ele. Ia sair ele e eu ia entrar. E aí ele viu que eu estava tomando espaço, estava crescendo, o presidente Mourão, ele mandava a gente conversar com a gente, o Tarcísio mandava conversar com a gente, porque muitas estradas passam pelas unidades de conservação, e o Tarcísio falou assim, fala com o Homero lá para resolver esse problema. Eu comecei a aparecer muito. E aí cortaram. E aí eu fui convidado para sair, né? Eu vou fazer uma pergunta, fique sempre na liberdade de esclarecer ou não. A gente tem acesso a algumas informações de inteligência
E existe hoje uma publicação pela Agência de Segurança Americana que o meio ambiente agora é algo que interessa muito no plano estratégico dos Estados Unidos. Eu tive acesso a essa documentação há algum tempo e isso está na internet, isso é do FBI, da CIA, colocado na Agência de Segurança como estratégia de governo. E falando uma série de problemas que podem ocorrer com o aquecimento global e onde os Estados Unidos tem que atuar, inclusive falando que a bacia amazônica é uma extensão do Mississippi e que então eles poderiam atuar dentro do Amazonas porque ali é interesse do povo americano, assim como também está colocado no site do Reino Unido, que o M6 tem seus agentes colocados em outros países para proteger os interesses da população britânica. Isso é só uma leitura pública, não há nada que seja escondido. Estou falando isso para fazer a seguinte pergunta, para a gente já ir para o finalmente, foi uma conversa muito gostosa, muito bacana, mas tem muitas ONGs que cuidam do meio ambiente, da diversidade amazônica, que não estão constituídas no ambiente, no território do norte do nosso país, e estão nas grandes capitais, porque lá se articula politicamente, e esses membros são patrocinados por empresas de outro país. O que eu errei nesse pensamento? Não, vai nada. No meu artigo, eu estou fazendo um artigo falando sobre a máfia verde que manipula o nosso bioma. Em 1976, o ministro do Meio Ambiente da França, ele declarou num evento do meio ambiente, que é lá o François Mitterrand, ele era o presidente da França, ele falou que o bioma da Amazônia, a Amazônia é do mundo. Já tem essa primeira fala desse. E está no meu artigo falando sobre isso aí. O que acontece? O Clube 101, o Clube de Roma, que é umas grandes origens das ONGs do mundo, e o Fernando Henrique Cardoso, ele faz parte do Clube de Roma, tá mais acima. Clube de Roma. Né? Mais para cima. É aqui, ó. Eu escrevi já 3, né? A máfia das ONGs. Então, aí eu começo a explicar quais são as ONGs que articulam no mundo. Qual que é esse site, Coronel? Pode repetir o endereço? www.coronelhomero.com.br. Eu vou deixar nas descrições, mas acesse o site, é bem interessante. Aí você tem aí como que surgiu aí esse grupo, que é que articulou toda a associação da Amazônia, as pessoas os canadenses, os alemães, os ingleses. Os ingleses têm o Clube de Roma. Então eu mostro aí, ó, Clube 1001, são as pessoas mais ricas do mundo que começam a interferir no meio ambiente. Clube de Roma. O que acontece? A nossa Amazônia ela não faz muita diferença da África. Por que ninguém fala da África? Você sabe que a Alemanha ela só preserva 8% da mata secundária. O Brasil tem 84% do bioma da Amazônia preservado. 84%. Eu conheci muito bem o bioma da Amazônia. Há desmatamento. Mas por que há o desmatamento? Porque é o que acontece. O presidente queria regulamentar as pessoas que já moram na terra. E o que acontece? Quando a pessoa do CNBio, quando a pessoa do IBAMA, quando o pessoal das Forças Nacionais vai lá e fazer a fiscalização e multar, você sabe muito bem, se a multa não for praticada, não for executada, a pessoa multar porque você multar um carro que passou no sinal vermelho que não tem placa. Para quem vai a multa? Não é isso que acontece. E você tem as forças internacionais, das ONGs internacionais, fazendo pressão. E você tem a Blacklist, a Black, que é o fundo dos fundos, que eles trouxeram a ESG, que é Environment, Social e Governança. Então, toda empresa ela tem que ter isso aí, que é meio ambiente, social e governança. Então, você tem prêmios aí para você. O quê? Não adianta você comprar um relógio, comprar um caderno, mas você não sabe da onde que vem o papel
Então você quer saber se aquele gado vem da Amazônia, se está tendo desmatamento. Até porque uma coisa que se fala de forma errada é que a Amazônia é pulmão do mundo, né? Acho que esse conceito onde se tem a oxigenação dos planetas, a gente está falando da região do sul do planeta, que são, eu vou falar errado, mas são os micro-organismos que a gente encontra no Atlântico Sul, não é isso? Exatamente. O que a Amazônia produz é oxigênio, ela consome por si mesma, que é um sistema fechado, não é isso? Então, tem muitas coisas que são ensinadas que não são verdadeiras, né? E quando a gente observa que, e aqui é um assunto polêmico, talvez para um outro momento, mas que os grandes articuladores de interesse da Amazônia não são os próprios nacionais, são os internacionais, o que está atrás disso, né? Está atrás disso além do nosso bioma, está atrás disso o que tem embaixo da terra. Você tem em Altamira, quando eu fui fazer a fiscalização em 2019. É o Parque Nacional de Altamira 1 e 2, tinham 18 pistas de pouso. Então você tem lá no Pará, na região do Pará, nióbio, você tem ouro. E o nióbio talvez seja o metal mais valioso para a construção de computadores. Né? Exatamente. E isso é limitado, né? Para quem não conhece o que é o nióbio, é bom saber do que a gente está falando. E a mineração, que o pessoal fala, os garimpeiros estão destruindo a Amazônia, os garimpeiros, mas você tem um garimpo legal, porque demora para você aprovar com a Agência Nacional de Mineração, com os meio ambiente, com o IBAMA e tal, mas aqui, a gente sentado, tudo veio da mineração. A parede veio da mineração, aqui o computador veio tudo da mineração. E a mineração, e a gente fez um trabalho muito bacana, foi lá no Pará, onde que nós colocamos uma unidade de conservação, dentro de uma unidade de conservação, a Vale, onde que ela preservou o meio ambiente em detrimento de outras coisas que as pessoas acham que a mineração destrói a natureza. Existe um dano, mas não é assim que as pessoas dizem. Coronel, eu estou muito grato, a gente já até passou do tempo limite em 10 minutos, né? O pessoal assistiu bastante, pouca interação, talvez um assunto diferente, mas uma boa visualização agora. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui nessa live, uma live totalmente diferente, né? Que a gente traz aí uma personalidade da esfera nacional, o meu amigo Coronel Mério, eu trabalhei com ele, eu era tenente recruta, ele quase capitão ali, me ensinando o que era pós-graduação lá do sexto, eu não entendia porra nenhuma, não sei se você lembra dessa história, né? Claro que não lembra, mas eu lembro, né? E, puxa vida, ele atendeu bem de imediato o convite aqui do CPP, o meu convite, e estou muito feliz mesmo nessa conversa. Queria deixar as palavras finais para o senhor, e já convidar para uma próxima live para falar de uns temas mais polêmicos. A ideia era mostrar a carreira que hoje, se ele entrar no CFO, ele consegue uma carreira, se quiser, até ser ministro, quem sabe, presidente, né? É isso mesmo? Exatamente. As possibilidades da polícia militar. Sempre há possibilidades. A pessoa tem que ter amor em estudar e nunca parar a carreira. Muita gente começa a fazer direito, começa a fazer outros cursos e param. Ela tem que ter objetivo. E outra, qual é a sua obra? Por isso que eu tenho vários livros publicados de defesa civil, tenho falando sobre educação, eu falo sobre meio ambiente, e eu tenho o meu site que as pessoas podem saber sobre a minha carreira. Eu sou um filho de nordestino. O meu pai tá sendo mostrado aqui, é coronelhomero.com.br, né? Está sendo mostrado aqui o pessoal. A origem da minha família é de Guiné-Bissau, então tem umas pessoas, eu sou afrodescendente, mas não significa que a gente vai se vangloriar para conseguir um curso maior, conseguir uma melhor posição no vestibular por conta disso. Coronel, em 1 minuto, o que o senhor acha da DG indelegada para o policial? Eu acho um absurdo, porque o cara passa da hora, o policial tem que ganhar bem. Quando eu fui para os Estados Unidos, o cara ganhava bem, morava num lugar bom. A DGEM destrói com a família do cara. Destrói, você vê muitos casamentos destruídos. DGEM delegado, às vezes o cara tem a hora de folga é para descansar, para estudar, para estar com a família. É um tempo que você nunca mais vai voltar. Eu perdi o tempo do meu filho de estar com ele, hoje ele tem 24, o outro mais velho 27, porque eu estava trabalhando, estudando, fazendo doutorado, estudando. E a delegada, às vezes o cara, muitas vezes, ele perde o tempo da vida dele. Na educação o senhor constrói um futuro, mas na DG delegada... Você acaba com a família. Você acaba com a família, porque você vai trabalhar na hora de folga.
certo? Então, o Estado tem que pagar suficiente. O calcinha apertada, quando ele entrou no governo, todos os policiais acreditavam nele. E ele, o que aconteceu? Ele colocou aquele bolso Dora, as pessoas estavam voltando no Márcio França, e infelizmente aconteceu o que aconteceu, certo? Ele, ou domingo, nós tivemos a eleição lá do partido dele, né, o pior salário do Brasil, que é o PSDB, um partido que estragou com São Paulo, e você hoje um dos piores salários do Brasil, infelizmente, é de São Paulo, que é o maior efetivo da América Latina. Todos os estados, eu falo isso com cátedra, porque eu fiquei em Brasília e conheci todas as polícias, admiro para São Paulo. Mas, infelizmente, o calcinho apertado e quem manda no governo do estado de São Paulo é o Rodrigo Garcia, que é do PL, que agora foi para o PSDB. E a gente não tem o pior salário do Brasil. Certo, Coronel, já passamos 15 minutos, eu queria agradecer, obrigado pela presença, pessoal da internet, obrigado. A live vai ficar gravada, façam suas perguntas, eu faço as perguntas chegarem ao Coronel e ele vai responder, eu passo os links, ele vai estar respondendo. Coronel, muito obrigado mesmo. Obrigado. E a gente vai estamos à disposição aí. Valeu, Coronel.